Você pode até não acreditar que alienígenas existam, mas não pode discordar que coisas muito estranhas acontecem em nosso planeta. O mais recente dos avistamentos de criaturas estranhas deixou muita gente de cabelo em pé, mas saiba que não é a primeira vez que isso acontece. Na verdade, ao longo dos anos, desde que os humanos começaram a imaginar que é possível que exista vida em outros planetas, muitas pessoas relataram ter visto seres supostamente vindos de lugares desconhecidos. E é exatamente sobre isso que iremos falar neste vídeo. O primeiro caso que eu quero relatar aconteceu no dia 1º de maio deste ano. Tudo começou quando a polícia de Las Vegas recebeu uma ligação de um jovem que se identificou apenas como Angel. Segundo ele, uma criatura terrível estava caminhando pelo seu quintal. Bom, certamente a maioria das pessoas iriam pensar que se trata de um animal, um cachorro ou talvez, quem sabe, até um urso. Mas a descrição do jovem dizia que era uma criatura 100% não humana. Bom, até aqui tudo bem. Poderia ser apenas um adolescente passando trote para a polícia. O problema é que momentos antes, aproximadamente à meia-noite do dia 30 de abril, a câmera de um policial de Las Vegas capturou uma imagem um tanto intrigante. Uma luz estranha, verde, brilhou no céu e depois caiu. Para completar, a Sociedade Americana de Meteoros recebeu 21 alertas de uma bola de fogo que tinha cruzado o céu da Califórnia, de Nevada e Utah. O que deixou muita gente intrigada foi o fato de muitos acontecimentos, sem ligação alguma, terem registrado coisas estranhas em comum. O jovem Angel, por exemplo, descreveu um acontecimento muito parecido com o que foi visto na câmera do policial. Ele disse que o alienígena era alto e magro, com olhos grandes e pés estranhos. Nas redes sociais, ele postou um vídeo dizendo o seguinte: "Isso não é uma teoria da conspiração. Não estou inventando essa história por influência ou fama. Só quero contar o que aconteceu comigo e minha família. E sei que algumas pessoas não vão acreditar." Ao chegar ao local, a polícia então deu uma olhada no quintal, mas não encontrou nada. Quando eles saíram, um dos policiais ainda brincou: "Quer saber mais sobre essa história? O nosso querido Benjamin fez um vídeo recente sobre o caso aqui no canal, contando mais detalhes sobre o possível e bizarro avistamento. Vai lá." Você já ouviu falar da história do rancho Skywalker, foco de um dos programas da History Channel? Esse lugar, localizado no estado de Utah, nos Estados Unidos, é famoso por sua história sombria e misteriosa. Diversos moradores da região já relataram que o local foi usado como um centro de pesquisa sobre OVNIs do governo norte-americano. E que, além disso, o rancho é assombrado por atividades paranormais oriundas de vida alienígena. Sabe o que é curioso? Atualmente, ninguém sabe quem é o dono do rancho. O local pertenceu às autoridades norte-americanas, mas em algum momento foi vendido para o bilionário Robert Bigelow. Hoje, não existem informações sobre quem é o proprietário. Por estar envolvido em várias histórias bizarras, o rancho tem sido tema de vários programas de TV e documentários que exploram as supostas ocorrências sobrenaturais na propriedade. Alguns acreditam que o rancho é amaldiçoado ou assombrado, enquanto outros sugerem que pode ser um foco de atividade extraterrestre. No dia 14 de novembro de 2004, a Marinha dos Estados Unidos testemunhou um encontro incomum que mais tarde ficou conhecido como o incidente do OVNI Tic Tac. Tudo aconteceu enquanto o grupo de ataque do porta-aviões USS Nimitz realizava exercício de treinamento na costa sul da Califórnia. O incidente começou quando detectaram vários objetos voadores não identificados movendo-se a velocidades incríveis. Os objetos eram esbranquiçados, com cerca de 12 metros de comprimento e em forma de tic-tac, voando a mais ou menos 24 quilômetros de altura. De repente, eles começaram a descer,
pairando a 6 quilômetros antes de cair fora do alcance do radar. Na ocasião, 2 caças foram enviados para interceptar os objetos. Os pilotos relataram que os objetos não tinham meios visíveis de propulsão e podiam acelerar e mudar de direção instantaneamente. Os objetos desapareceram antes que os pilotos pudessem dar uma olhada de perto. Na época, o incidente gerou debate entre os militares e oficiais do governo, com alguns sugerindo que os objetos eram de origem extraterrestre. O incidente do OVNI Tic Tac continua sendo um dos avistamentos mais intrigantes e controversos da história. A Inglaterra também já registrou casos parecidos. No ano de 1952, um evento bastante peculiar e inexplicável ocorreu em North Yorkshire, na Inglaterra. Foi relatado que um objeto parecido com um disco de prata brilhante pairou no céu por aproximadamente 20 minutos. O objeto era tão grande quanto um ônibus e foi testemunhado por pessoas em diferentes áreas da região, assim como por pilotos da Força Aérea Real. O Ministério da Defesa iniciou uma investigação sobre o incidente, mas nunca forneceu uma explicação para o avistamento. No dia seguinte, o mesmo objeto foi avistado por um grupo de pessoas em uma fábrica próxima. Desta vez, testemunhas descreveram o objeto sendo ainda maior do que o primeiro avistamento, realizando manobras impossíveis para qualquer aeronave conhecida. Os avistamentos continuaram por vários dias, com centenas de pessoas testemunhando a presença do objeto. Numerosas teorias foram apresentadas para explicar o que diabos eram aqueles objetos. Alguns sugerem que eram espaçonaves alienígenas, enquanto outros acreditam que faziam parte de um projeto secreto do governo. No entanto, apesar das muitas especulações, nenhuma evidência concreta confirma uma dessas teorias. Algumas décadas depois, aconteceu um outro avistamento muito famoso. Dessa vez, na floresta de Rendlesham, também localizado na Inglaterra. Tudo aconteceu em dezembro de 1980, quando um grupo de militares da Força Aérea dos Estados Unidos estava em uma base aérea próxima a tal floresta. O grupo relatou ter visto luzes estranhas e, ao investigar, eles disseram ter visto um objeto voador não identificado. Na época, o incidente foi amplamente debatido e especulado, com alguns especialistas considerando o caso como uma farsa ou mal-entendido. Enquanto isso, outros acreditaram ser um encontro genuíno com a vida extraterrestre. Apesar da controvérsia, várias evidências sugerem que algo incomum ocorreu na floresta de Rendlesham naquela noite. Os relatos de testemunhas oculares do pessoal da Força Aérea dos Estados Unidos são consistentes e detalhados, com evidências físicas de identificação de radiação e marcas estranhas em árvores da floresta. Testemunhas descreveram as luzes como incomuns e diferentes de qualquer aeronave, levando-as a seguir as luzes e ver um grande objeto oval pairando nas árvores e emitindo uma luz brilhante. O avistamento na floresta de Rendlesham continua sendo um dos casos mais intrigantes, fascinando pessoas em todo o mundo. Se realmente foi um avistamento de extraterrestres, ninguém sabe. Mas é fato que se trata de algo inexplicável que aconteceu na floresta naquela noite e é um mistério que pode nunca ser totalmente resolvido. Por fim, mas não menos importante, temos o avistamento do dia 7 de novembro de 2006 no Aeroporto Internacional O'Hare, em Chicago. Na ocasião, 12 funcionários do aeroporto relataram ter visto uma nave em forma de disco com uma superfície metálica pairando sobre o portão C-17. O objeto foi visto pela primeira vez por um funcionário que estava no voo 446 da United Airlines, partindo para a Carolina do Norte. Apesar de se deparar com um avistamento incomum, o tal funcionário informou à tripulação sobre o objeto acima da aeronave. Pilotos, gerentes de companhias aéreas e mecânicos também testemunharam o objeto, mas os controladores de tráfego aéreo não o viram e a aeronave não apareceu no radar. Os relatos diziam que o objeto era do tamanho de um carro com uma superfície metálica lisa. Estava pairando silenciosamente no ar e parecia imóvel, até que, do nada, o objeto ficou visível por vários minutos
antes de desaparecer repentinamente. A Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos investigou o incidente, só que não conseguiu encontrar uma explicação para o que as testemunhas viram. A Administração Federal de Aviação